dia, tudo bem, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos e amados, que estão cada vez mais se atentando à palavra do Salvador. Hoje, dia 14 de dezembro, quinta-feira, vamos procurar ser rápidos e fiéis à palavra. Então, nesse livro de Isaías 41, Deus continua falando que Ele toma a gente pela mão, que não é para a gente temer, que Ele vai nos ajudar. Não é para a gente ter medo, Jacó, pobre verme. Não tema, homens de Israel, eu vos ajudarei, diz o Senhor e Salvador, o Santo de Israel. Ele fala que Ele vai nos transformar num carro novo de triturar, guarnecido com dentes de serra. Tritura e despedaça os montes e reduz as colinas à poeira. E ao expor elas aos ventos, o vento vai levar, o temporal vai dispensar e nós vamos exultar no Senhor e nos alegrar no Santo de Israel. E também o Senhor desafia a natureza, dizendo que os pobres, os necessitados, precisam de água, mas eles estão com a língua seca de sede. E ele então, Deus vai atender, ele vai não abandonar essas pessoas pobres, vai fazer nascer rios das colinas escalvadas e fontes no meio dos vales, vai transformar o deserto em lagos e a terra seca em nascentes de águas. Ele vai plantar, desafiando a natureza, no deserto, cedro, acácia, murta, oliveira, que vai crescer no ermo, o pinheiro, o ormo, cipreste também. E para os homens vejam e saibam e considerem e compreendam que a mão do Senhor fez estas coisas e o Santo de Israel tudo criou. Jesus no Evangelho vai dizer em Mateus 11, para a multidão, em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Deus em Isaías está se fazendo um Deus que desafia a natureza no sentido de dizer o quanto Ele nos ama e vai se entregar e fazer aquilo que nós necessitamos. Não é para nós temermos, não é então para a gente ficar com medo, é para a gente não acreditar, porque é a promessa de Deus que Ele nos ajudará. E nesse dia é o dia de você colocar as tuas necessidades. Se você não está sendo ajudado, Ele está falando aqui que Ele vai transformar você num carro que tritura, que faz virar pó a montanha, a colina. Então, você vai ser uma pessoa com muito poder, que consegue aquilo que você quer, porque você vai exultar no Senhor, vai se alegrar no Santo de Israel, e não se esqueça então que as montanhas serão como despedaçadas ante a tua presença, né? E Jesus dizia, se você falar para essa montanha, vá daqui para lá com fé, ela vai. Ele está se baseando nessa palavra de Isaías, porque você é um carro triturador de montanhas, e você tem que acreditar nisso. Carro triturador de montanhas, vá em frente, triture e faça virar pó. Ele também está desafiando a natureza e dizendo que os pobres vão ter muita sede e não vai ter água, mas que ele, Deus, vai fazer a água jorrar e vai se transformar num lago, toda aquela terra seca, né? Vai ter nascentes de água, então o povo não vai ter sede. E também ele desafia dizendo que ele vai plantar árvores, todas as árvores grandes, murta, acácia, oliveira, pinheiro, olmo, cipreste, e que então estas árvores vão crescer, como nós falávamos ontem, que a flor cresceu no inverno para o índio que foi levar a flor então para o bispo. Então ele desafia a natureza dizendo que vão crescer árvores no deserto, né? E então ele diz então, quem faz estas coisas é o Santo de Israel, que tudo criou, a mão do Senhor. Então acredite. E ele também, Deus em Isaías, está falando tudo isso para Jesus que lia tudo isso, né?
Porque Jesus, na verdade, ele teve que passar pelas colinas fazendo elas virar pó. Ele teve que plantar árvores no deserto fazendo crescer. Ele teve que fazer a água jorrar para os pobres que queriam tomar água, estavam com sede. Jesus teve que acreditar nessa palavra. E ele teve que acreditar que Deus tinha tomado ele pela mão e que Deus estava ajudando ele, que não era para ele ter medo, que ele era um pobre verme, mas não era para ele temer. Então Jesus precisou acreditar. E como Jesus acreditou, você tem que se assemelhar a Jesus, também acreditar em Jesus, que você tem Jesus que fez tudo isso, e tem você que tem que acreditar. Se as coisas não estão acontecendo para você, alguma coisa não está certa. Talvez você não está acreditando em Jesus, não está acreditando na palavra, não está acreditando em você. E aí, além dessa palavra que a gente vê que Jesus é Deus, Rei, e ele tem que acreditar, ele, Jesus, que ele é Deus e Rei, ele, Jesus também, que acreditou nisso, fala que até João Batista existiram profetas e que João Batista foi um grande homem nascido de mulher, mas pro reino de Deus, que ele se referia a partir da vinda dele, ele era o menor, que não ia ter outro menor, porque a partir de Jesus, os homens seriam grandes, teriam fé. O mundo mudou através de Jesus Cristo. É um novo tempo, é um tempo onde o homem se tornou reino de Deus com Jesus, grande. E você tem que acreditar que humanamente São João Batista foi um grande homem, mas ele veio antes de Jesus. Então, um pouquinho antes, só 6 meses. Jesus, que não sabia também que ia ter essa igreja maravilhosa que nós temos, ele então fala que João Batista é o menor no reino de Deus. Nem foi tão verdade, ele estava querendo se referir a que ele era o Deus e que a partir dele sendo Deus, nós todos estaríamos repletos do Espírito Santo, que ele resgatou do Pai, repletos de Deus, repletos do reino de Deus que estaria em nós, e nós todos seríamos grandes em Jesus. Mas na Igreja Católica, eles julgaram João Batista, os homens e a igreja, e viram que João Batista é santo. Então, ele também entra para a história como santo, como grande no reino de Deus. Ele nem é o menor. E então Jesus revela para aquele povo que eles estavam esperando Elias e que João Batista já era aquele Elias que eles estavam esperando. Gente, parece assim essa palavra bem sem graça, né? Mas eu imagino que Jesus estava querendo se referir a ele como um novo reino, um novo tempo, uma nova época. Ele sendo o Filho de Deus que veio ao mundo e querendo pregar isso. Você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Você acredita que ele trouxe um novo tempo, o Espírito Santo, e que nós estamos com o reino de Deus dentro de nós? Então nós pedimos nesse dia que você tem essa fé de Isaías, né, de Jesus, que também acreditou da água que jorra, do pinheiro que cresce no deserto, e de que Deus não precisa nós temermos, ele nos pega pela mão, ele nos faz levantar, que você levante nesse dia, que você acredite nesse dia, que você tenha fé nesse dia, que você se torne uma nova criatura em Jesus Cristo, porque Elias já veio, já anunciou, e agora nós somos do reino de Deus com Jesus. Amém!